Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre como ler e compreender pequenos textos. Nós vamos entrar nesse universo da leitura, que é um lugar muito interessante para mim e para você. Sabe por quê? Porque a partir da leitura, a gente começa a observar tudo que está à nossa volta, começamos a enxergar o mundo de uma outra forma. Vocês estão preparados? Vamos lá? Vamos iniciar com a nossa leitura coletiva? Eu vou ler junto com você um texto que se encontra no nosso material de complementação escolar na semana do dia 20 de abril, 20/4, na página 5. Vamos saber um pouquinho sobre a vida de João Graça. Vamos lá? Já fiz de tudo na vida. Fui soldado, bombeiro, eletricista. Certo dia, ganhei um prêmio na loteria. Fiquei rico, mas não fiquei feliz. Queria poder alegrar as pessoas, dividir com elas minha riqueza. Então tive uma ideia engraçada. Comprei um ônibus. Com ele, levo as pessoas para qualquer lugar do mundo e sem cobrar nada. Ainda não lhe disse o meu nome. João Graça, muito prazer. Você quer viajar? Venha comigo. É um fragmento de um texto. O que é um fragmento? É um pequeno texto tirado do livro Vamos à Praia, que você vai encontrar no nosso material de complementação escolar. Agora vamos falar um pouco sobre o que é compreender um texto? Para compreendermos um texto, nós precisamos ficar atentos a algumas situações. Primeiro, ler com atenção todo o texto. Você precisa ter atenção para ler um texto. Não se distraia, fique num lugar tranquilo, se concentre no que você está lendo. Isso vai te ajudar bastante para a compreensão do texto. Segundo, você precisa ficar atento à sequência de acontecimentos e aos personagens. Sequência é o início, o meio, o fim, um fato que acontece após o outro. Isso é uma sequência. Então, ao você ler com atenção o texto, você vai perceber o início do texto, a metade do texto, o final do texto, atento a tudo aquilo que está escrito no texto. E aos personagens, quem está participando, o que ele faz, como ele é. Ficou claro? Vamos continuar? O terceiro ponto para compreendermos um texto é responder atentamente, se houver, todas as perguntas sobre o texto após a leitura. Suas respostas ajudarão na compreensão do texto. O que é isso? Às vezes, quando a gente pega o material lá da escola, tem um texto. E tem algumas perguntinhas embaixo, não é verdade? Nós chamamos de interpretação de texto ou conversando com o texto, como está no nosso material. Essas perguntas, elas nos levam a entender o texto. Então, você vai ficar com o texto ali com todas as informações bem claras para o seu entendimento. Vamos a um exemplo sobre o personagem do texto? Olha, você lembra que no início do texto, João Graça falou que ele tinha 3 profissões? Ou passou por 3 e já teve outras, mas ele só nos informou 3. Você lembra qual? Se você falou que era soldado, você acertou. Se a outra profissão que você falou foi bombeiro, você também acertou. E se a última profissão foi eletricista, parabéns, você estava atento ao texto. Vamos continuar? Agora, nós vamos para uma parte também muito importante. Nós vamos conversar um pouco sobre o texto. E nessa conversa, eu vou ter algumas perguntas. Eu vou fazer a pergunta, você vai responder aí de casa e eu dou a resposta para que a gente corrija a resposta da pergunta e converse melhor sobre ele. Vamos? Primeira pergunta. Qual o nome do personagem? Tempinho para você. Ah, muito bem. João Graça é o nome do personagem. Vamos para a segunda pergunta. Por que João Graça não ficou feliz com o prêmio da loteria? Você lembra disso? Porque a loteria é uma coisa boa, ele ganhou um prêmio. Mas por que ele não ficou feliz? Porque ele queria alegrar as pessoas, dividir as riquezas com elas. Então ele não queria o prêmio só para ele. Ele queria que todas as pessoas pudessem também aproveitar o prêmio dele. E aí, o que ele teve? Ah, ele teve uma ideia engraçada. E qual foi a ideia engraçada de João Graça? Você lembra? Pensa direitinho. Dá uma olhadinha lá no texto de novo. Ele comprou um ônibus.
Você lembra disso? Ele comprou o ônibus e ele levava as pessoas para todos os lugares sem cobrar nada. Você percebeu que nessas perguntas nós passeamos pelo texto todo e aí a gente pôde compreender. O que é compreender? É entender. Nós entendemos tudo aquilo que o texto queria passar para a gente. Não é verdade? Então, que agora você consulte lá o material para que você entenda outros textos seguindo tudo aquilo que nós conversamos até agora. Você prestou bem atenção em tudo que conversamos hoje? Vamos relembrar um pouco? Para compreender um texto, você tem que ler com atenção todo o texto, você tem que ficar atento à sequência do texto. O que é sequência mesmo? O início, o meio, o fim e tudo aquilo que está escrito no texto e aos personagens que aquele texto traz para a gente. E a terceira coisa que nós conversamos hoje é, se houver alguma pergunta, responda, porque essas respostas te ajudarão na compreensão do texto. Agora, eu quero pedir que você entre lá no material de complementação escolar da semana do dia 20 de abril, 20/4, a partir da página 5. Você vai encontrar esse texto e outros textos falando do João Graça. E você vai poder ter a oportunidade de ver como ficou o desfecho dessa história. Quero lembrar a você que a leitura é muito importante. Leia, leia sempre, porque te ajuda a observar o mundo e tudo que à sua volta, todas as pessoas, todas as ocasiões, e é sempre importante para que você continue progredindo nos seus estudos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!